Queremos voltar a ler esta carta juntos. Na sequência, estamos agora no versículo 6 do capítulo 3. Há um contexto de tempos difíceis que estavam anunciados, os últimos tempos, tempos difíceis. E nós já meditamos nesta primeira parte do capítulo 3, os primeiros versículos, os versículos de 1 a 5, que descreve como as pessoas seriam e como elas são, como elas têm sido, na verdade, como nós somos. Sem Cristo, sem Deus, sem a palavra dele, nós somos assim. Egoístas, avarentos, como está aí nessa lista. Nós somos inimigos do bem. Essa é a tendência da humanidade. E o versículo 6 começa por dizer: pois, sendo assim, portanto, entre estes egoístas, entre estes homens focados em si, inimigos do bem, inimigos de Deus, entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. E do modo porque Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. São homens de todo corrompidos na mente, réprobos quanto à fé. Eles, todavia, não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com a daqueles. Entre estes são aqueles que têm forma de piedade, aqueles que são religiosos, aqueles que se apresentam como pessoas que acreditam em Deus. Estes são esses que têm forma, aparência de piedade, de pessoas que amam a Deus, que querem agradar a Deus, mas sem poder. Não têm poder algum de Deus. Não se vê a força de Deus, não se vê a alegria de Deus, não se vê a bênção de Deus, a graça de Deus nessas vidas. E há gente assim. Então nós vamos orar para pedir que, se temos sido assim, se há alguém assim aqui, que seja transformado pela palavra que está a ser lida, cantada, pela palavra de Deus que está a ser semeada, pelas orações que nós fazemos nesta casa, neste lugar, que haja transformações. Vamos orar mais uma vez. Nosso Deus, a Tua palavra está diante de nós, nós estamos a lê-la e estamos aqui, Senhor, à Tua mercê. A expectativa, Pai, que Tu fales com cada um que está aqui presente, que Tu abras corações, mentes, que abras olhos espirituais para que Te vejam, para que nós Te contemplemos e que sejamos transformados pela Tua palavra. Nós não queremos apenas ter forma de piedade, nós queremos, ó Deus, ser pessoas realmente que Te agradam, que Te servem e que transmitem o poder do Evangelho nas nossas vidas. Estamos aqui, Senhor, a pedir isso, no nome do Teu Filho. Amém. Entre esse grupo descrito nos primeiros 5 versículos, há aqueles que se encontram a tentar entrar nas casas, nas igrejas, nos lugares onde há pessoas, mas Jesus tem palavras reservadas para essas pessoas. E Ele continua a falar como falou com esse tipo de gente, lá em Mateus 23, algumas passagens em que Jesus conversa e fala com essas pessoas que têm forma de piedade, têm uma aparência de religiosidade. E foram palavras intensas. Jesus usou palavras muito intensas para esses líderes, essas pessoas que queriam entrar nas casas, que queriam entrar nas congregações, queriam exercer esse papel de influência. Ele disse: por fora vocês parecem justos aos olhos dos homens, parecem pessoas santas, puras,
entendedores das coisas de Deus, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e de iniquidade. Não têm esse espírito de verdade. Isso está em Mateus 23, 28, essas palavras de Jesus. E nessa ocasião, foi um sermão que Jesus pregou. Ele chamou os escribas e fariseus, os religiosos, os cultos, os líderes daquela época. Ele chamou-os de hipócritas. 7 vezes aparece a expressão hipócritas. Insensatos, uma vez aparece. Cegos, aparece 5 vezes. E serpentes, raças de víbora, também uma vez. Isso deve servir de alerta para todos os que se dedicam a atividades religiosas, que vêm a lugares como este. São palavras intensas de Jesus. É possível, sim, que haja pessoas aqui iguais a estes de Mateus 23, iguais a estes de 2 Timóteo capítulo 3. Jesus, Ele é misericordioso para com aqueles cujas vidas estão desorganizadas e que admitem que precisam dele, que vão a lugares assim para pedir compaixão, lugares assim como este, separados para a oração, separados para a leitura da palavra de Deus, porque sabem que precisam de Deus, precisam da ajuda dele para organizar as suas vidas. Mas para aqueles que agem como hipócritas, não há nada além de repreensão. Este é um texto de repreensão, é um texto de exortação. Presta atenção, lembra-te que há pessoas assim. Há pessoas que tentam entrar sorrateiramente como víboras, como serpentes. Embora haja uma diferença fundamental entre as pessoas descritas aqui em Timóteo e os cristãos que são habitados pelo Espírito e que têm esse espírito de verdade, esse espírito de transparência, esse espírito de pureza que Deus quer que todos nós tenhamos. Nós devemos também lembrar que os cristãos também podem, muitas vezes, agir como hipócritas, ceder essa natureza terrena, ceder essa velha natureza, esse velho homem, essa velha mulher. Um exemplo é a falha de Pedro em ter comunhão com os gentios. Em Gálatas capítulo 2, ele já tinha entendido o Evangelho, ele já tinha visto Cristo ressuscitado, ele estava em plena missão, mas ele agiu como um hipócrita. Ele teve que ser repreendido, ele teve que ser exortado. E foi Paulo que teve que fazer isso. Gálatas 2, a partir do versículo 11. A sua conduta não estava de acordo com aquilo que ele acreditava ser a verdade poderosa de Deus que muda corações e vidas e comportamentos. O Evangelho, Gálatas 2,14. Da mesma forma, nós também devemos evitar praticar a fé, a religião, sem piedade e sem uma fé que evidencia essas obras, ou obras que evidenciam fé. Uma fé que é evidenciada pelas obras e obras que evidenciam fé. A nossa prática tem que ser coerente com aquilo que nós dizemos que acreditamos, que entendemos. E é um exercício que nós precisamos fazer, chamar a atenção, exortar, repreender, lembrar, olha, cuidado. Cuidado com esses que influenciam, cuidado com a influência que podem estar a ter na tua vida. Porque há uns que penetram sorrateiramente nas casas e que conseguem cativar. Esta expressão, ela merece nossa atenção. Porque o método era secreto e sorrateiro, como o do próprio Satanás. Esta é a principal estratégia do inimigo das nossas almas. É ser sorrateiro. Há uma tradução que usa a expressão insinuar. Insinuar, o verbo insinuar, ele na nossa língua. E por isso é um sinônimo daquilo que está na língua grega. Mas se formos a um dicionário português procurar o que significa insinuar, é fazer entrar, literalmente, um dicionário português diz assim, fazer entrar alguma coisa no espírito ou na mente de outrem, ou penetrar pouco a pouco no ânimo de alguém.
Isto não é um dicionário bíblico, é um dicionário da língua portuguesa a definir o que é insinuar. A ideia de instilar, de introduzir, ou introduzir-se lentamente, de uma forma pouco perceptível, que não se percebe muito bem, mas está a entrar. É afirmar indiretamente ou por meias palavras. Insinuar é dizer algo, mas não dizer claramente. É por meias palavras. É uma sugestão. É um conselho, mas é um conselho indireto. Mas está lá o conselho. O verbo grego, ele literalmente significa cobrir-se, algo que está envolto, uma camuflagem. Algo escondido, mas que transmite essa ideia de entrar dessa forma, introduzir-se camuflado. E uma versão em inglês traduz este versículo desta forma: entrar como uma minhoca, um verme. Esse movimento insinuoso, insinuante, em que vai procurando entrar como um verme, como uma serpente. Esta ideia que Paulo está a trazer é uma ideia muito viva de como é que estas pessoas, com estas ideias, querem entrar nas nossas vidas, entrar nas casas, entrar nas igrejas que se reuniam nas casas naquela época. Por isso a importância das casas. Casas que se abriam para receber os irmãos, o culto a Deus, para prestar a adoração, o culto a Deus. E Paulo está então aqui a dizer a Timóteo: cuidado, tu és pastor, tu és líder, tu estás a servir a Deus, cuidado com essas ideias e com essas pessoas que trazem essas ideias, que querem entrar e fazer parte da igreja. Cuidado com as mentiras, cuidado com as insinuações, que elas estão a fazer parte da vossa vida, do vosso raciocínio, a olhar para a existência, com essas mentiras que estão a ser semeadas pelo inimigo. Essa é a estratégia dele. Insinuação. Mas na verdade é algo que vem para cativar, para prender, para subjugar, para escravizar, para dominar. O verbo grego aqui diz que é para fazer prisioneiro, como um prisioneiro de guerra. É um verbo que é usado nesse contexto. E o local para essa missão furtiva eram as casas. Poderiam ser casas espaçosas de pessoas ricas, onde a igreja frequentemente se reunia, algumas provavelmente casas de viúvas, mulheres que ficaram viúvas e que abriam as suas casas. Nós vemos no Novo Testamento algumas casas que se abriam para a reunião da igreja, a igreja que se reúne na casa de, e várias vezes isso aparece nas cartas no Novo Testamento. Mas as vítimas aqui descritas nos versículos 6 e 7 são mulheres, mulherinhas ou mulherzinhas, sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. Então há aqui algumas expressões também importantes para nós considerarmos hoje, nos nossos dias, nos nossos tempos. Algo importante que Paulo está a dizer aqui, que precisa ficar claro, que ele não está a falar de todas as mulheres. Não são todas que são mulherzinhas sobrecarregadas de pecados. Mas há algumas. Existem algumas mulheres assim. Aquelas que são imaturas, que podem ser definidas como ainda infantis, como crianças agitadas de um lado para o outro, levadas por todo o vento de doutrina, são tolas, insensatas, são fracas. Especialmente aquelas carregadas de pecados. Por causa das suas consciências impuras, elas estavam abertas a ouvir qualquer tipo de coisa. Até mesmo as mensagens dos falsos mestres, os falsos irmãos.
Então eles aproveitavam-se das suas fraquezas intelectuais, morais e da sua natureza crédula. Há algumas mulheres assim. Mas pior do que mulheres assim é quando sabemos que há homens assim. Homens que se aproveitam de mulheres que são fracas. E há homens assim. Há homens que procuram os lugares onde há alguma fragilidade para poder entrar sorrateiramente. Homens usados pela serpente, pelo dragão, pelo diabo, por Satanás. Há homens assim. Então este método de atacar mulheres é uma tática atemporal de falsos mestres. Durante todas as gerações, em todos os tempos, tem havido homens assim. E também mulheres que são mestres, que também querem ensinar e também entram sorrateiramente nas casas, nas vidas, entram pelos ouvidos, pelos olhos, por meio de ecrãs. Alguns menores, outros maiores, mas entram nas casas. Hoje é difícil alguém entrar nas casas como antigamente. As reuniões já não são feitas tantas vezes nas casas, os momentos de ensino, de partilha, de influência, agora é muito através de ecrãs, telas, visores. Este expediente era tão antigo quanto a queda do homem. Pois a serpente primeiro enganou Eva. E este expediente, esta estratégia, também foi empregado pelos hereges, os gnósticos, aqueles que atacaram a doutrina de Cristo e da santidade do corpo e do espírito e da alma, aqueles que estavam a atacar o Evangelho e que Paulo teve que combater. Carta aos Colossenses, nas cartas a Timóteo. Os gnósticos empregaram este estratagema de entrar sorrateiramente nas vidas das pessoas, espalhar as suas mentiras, as suas heresias. Aqueles religiosos, aqueles viajantes que eram comerciantes religiosos, que mercadejavam a palavra de Deus, que vendiam os seus cursos, os seus ensinos, e continua a haver gente a querer vender os seus cursos. Agora na internet, no YouTube, no Instagram. Há pessoas a tocar as campainhas, a colocarem estantes com revistas para disseminarem as suas heresias, as suas insinuações, para desviar as pessoas de crer no Deus que se fez homem. Há aqueles grupos que se chamam testemunhas de Jeová, a querer infiltrar as suas heresias e tocam às campainhas, querem entrar nas casas. Ainda hoje há essa tentativa de se infiltrarem na vida das pessoas. E muitas são mulheres, mulherzinhas, como diz Paulo. Um comentário. O título é Comentário Histórico-Cultural da Bíblia. E numa passagem dedicada a esta referência aqui em 2 Timóteo, tem algo relevante que eu quero ler, um parágrafo para os irmãos, desse comentário histórico-cultural do Novo Testamento, da Bíblia, especialmente desta parte aqui da sociedade greco-romana, onde também havia muitos judeus no primeiro século. E que descreve as mulheres desta forma, menos instruídas. Como as mulheres eram menos instruídas, tinham menos acesso à instrução, à escolaridade, elas eram mais suscetíveis do que os homens às falsas doutrinas, às heresias. Segundo os relatos da época, as mulheres elas convertiam-se com muito mais facilidade do que os homens ao cristianismo. Mas também ao judaísmo, aos cultos de Ísis, de Serapis e de outras divindades. Elas convertiam-se mais facilmente a qualquer movimento religioso, a qualquer tipo de fé. No segundo século, muitas mulheres converteram-se a movimentos heréticos. Como eram menos instruídas na
na religião tradicional e tinham menos a perder socialmente, elas hesitavam pouco em mudar de religião. Os falsos mestres precisavam de acesso às casas porque não tinham muito acesso às mulheres em público, visto que as mulheres casadas na sociedade grega eram parcialmente segregadas. Elas eram tratadas com deferência. Elas não recebiam esse apoio, elas não recebiam esse cuidado da sociedade, elas eram muitas vezes separadas. E depois de obter acesso a uma casa, o seu convertido, fosse ele homem ou mulher, passava a ajudar o mestre financeiramente e também de outras maneiras. As mulheres que possuíam a própria casa, em geral, elas eram viúvas. Elas tinham casa porque ficaram viúvas e ficaram com os bens do marido. E é possível, portanto, que os falsos mestres se concentrassem nas viúvas. Interessante que na primeira carta que Paulo escreve a Timóteo, no capítulo 5, ele faz uma recomendação à igreja, ele instrui a igreja como tratar as viúvas. A igreja deve cuidar das viúvas, mas daquelas que são verdadeiramente viúvas e que não andam ociosas, andando de casa em casa, tagarelas, intrigantes, a falar o que não devem. Então, se Paulo faz esta advertência, cuidado com essas mulheres que estão na igreja, mas elas andam aí de casa em casa. É porque esta era uma realidade comum naquele tempo em Éfeso, entre os gregos, entre os romanos, os gentios, os estrangeiros, mas os judeus conviviam com essa realidade. Então os falsos mestres, eles concentravam-se nessas mulheres frágeis, viúvas, muitas delas, para obter acesso a casas onde eles poderiam conquistar um grupo de seguidores ou influenciar uma congregação inteira. Os homens gregos e romanos, eles viam as mulheres como facilmente levadas pela paixão e pela emoção. Era assim que eles viam. As mulheres são muito emotivas, elas deixam-se levar por aquilo que as arrepia, por palavras muito bem elaboradas, um discurso muito bem planeado, pensado, ou melodias arrepiantes. Muitas, de facto, eram devido à pouca instrução e ao pouco reforço cultural que recebiam. Elas eram frágeis, elas eram influenciáveis, elas recebiam pouca instrução, pouca formação. Mas aqui Paulo está a dirigir-se a mulheres específicas e, mais uma vez, não são todas as mulheres assim. Paulo descreve algumas mulheres que ele amava muito, respeitava muito e ele recomendava. Recebam, honrem. E ele honrava mulheres diferentes destas, obviamente, que estão aqui a ser descritas. Mas estas mulheres que estão aqui a ser mencionadas, elas ouviam qualquer um. Elas não tinham filtros. Elas não conseguiam chegar ao conhecimento da verdade. Ouviam sempre e não conseguiam chegar ao conhecimento da verdade. É assim que elas estão a ser descritas aqui pela palavra de Deus. E esta é uma expressão importante, chegar ao conhecimento da verdade. Em 1 Timóteo, no capítulo 2, versículo 4, nós lemos que Deus deseja que todos os homens e mulheres, que todos cheguem ao conhecimento da verdade. Deus quer. E nós temos que lembrar isso. A Bíblia é para todos, é para homens e para mulheres, é para crianças e para idosos. Deus quer que todos entendam a verdade. Agora nós temos que ver se as pessoas realmente estão a crescer no conhecimento da verdade, se elas estão abertas para ouvir a verdade e lidar com a verdade e mudar em função da verdade. Porque um versículo muito importante sobre a verdade está em 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 8. Nada podemos contra a verdade, senão em favor da própria verdade. A verdade vai prevalecer. É por isso que não adianta tentar insinuar, simular que somos crentes, que adoramos a Deus em espírito e em verdade, porque a verdade vai prevalecer. Nós não podemos nada contra a verdade sempre vai aparecer. Ela vai ficar evidente porque ela é a verdade. Verdade é algo objetivo, é algo concreto.
E na vida cristã, na Bíblia, na igreja, a verdade ela é descrita em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 16. Deus existe e então a verdade tem tudo a ver com Deus, embora este versículo não tenha aqui a expressão verdade, mas ele descreve o que é a principal verdade do universo, da história da humanidade, da nossa história com Deus. É que Deus, ele manifestou-se em carne, 1 Timóteo 3,16. Ele foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, querido no mundo, recebido na glória. Está a falar de Jesus Cristo. A verdade tem a ver com Deus revelado em Jesus Cristo. O que Deus disse, o que Deus afirmou, quem Deus é, essa é a verdade. Que nós afirmamos, que nós recebemos, que nós defendemos, somos baluarte. Nós defendemos esta verdade aqui. Deus revelado em carne, manifestado em carne, é Cristo Jesus, a imagem de Deus. E para ser uma igreja verdadeira, bíblica, saudável, para fazer parte de uma igreja é preciso crescer no conhecimento pleno da verdade. Alguém que cresce, alguém que vai conhecendo a verdade, que chega a entender e a viver e a praticar a verdade. Para alguém fazer parte de uma igreja assim, ser igreja verdadeira, tem que crescer na verdade, tem que conhecer a verdade. Não pode continuar a não aprender a verdade, a não conhecer a verdade. Tem que conhecer esta verdade. Deus manifestado em carne. Deus glorificado. O Deus que se revelou na história, por isso pregado, anunciado entre todos. Algumas perguntas são feitas. O que é a verdade? Quem é a verdade? Como conhecer a verdade? E verdade, também num dicionário, pode ser descrito desta forma: conformidade da ideia com o objeto, do dito com o feito, do discurso com a realidade. É diferente da ilusão e da mentira. A verdade é aquilo que é a realidade. Essa é a definição do que é verdade. É a qualidade do que é verdadeiro, é exatidão, lida com aquilo que é real, manifestação ou expressão do que se pensa ou do que se sente, é autenticidade, é boa fé, é sinceridade, é aquilo que é. Isso é a verdade. E a pergunta que nós devemos fazer, em primeiro lugar, à luz daquilo que nós vamos lendo na Bíblia, a pergunta mais importante é: quem é a verdade? Então nós vamos ler alguns versículos, só alguns, é uma seleção, porque são tantos os versículos que apresentam o Senhor desta forma, o Senhor, o Deus da verdade. Salmo 31, Salmo 86, um Deus grande em misericórdia, um Deus grande em verdade. Isaías 65 é chamado Deus, o Deus Criador, o Deus manifestado em carne, ele é chamado o Deus da verdade. Em João 1,14, Jesus, o Deus encarnado, ele é descrito aqui como o verbo cheio de verdade. Em João capítulo 14, versículo 6, o próprio Senhor Jesus a dizer: eu sou a verdade. Em 1 João capítulo 5, versículo 20, aqui que nós conhecemos o verdadeiro. E nós estaremos no verdadeiro. Quem é o verdadeiro é o Filho de Deus, é Cristo Jesus. Ele é o verdadeiro Deus. Em João capítulo 17, versículo 3, referência a Deus como o Deus único e verdadeiro, o verdadeiro Deus. Em Apocalipse 11, o verdadeiro Deus apresenta-se com essa imagem. O cavaleiro que se chama fiel e verdadeiro e julga e peleja com justiça. Ele está vestido com um manto tinto de sangue e o seu nome se chama o Verbo de Deus, e com esse título, o verdadeiro. É assim que o nosso Deus é apresentado. Então quem é a verdade? A verdade é Deus, é Jesus Cristo. Ele é a verdade. Então nós precisamos saber responder esta pergunta. Existe uma verdade. A verdade é real, é objetiva, ela é concreta. A verdade é Deus, a verdade é Jesus Cristo. Foi assim que Ele se revelou à humanidade. É assim que Ele quer ser conhecido, Ele deve ser conhecido como o verdadeiro. Ele é a verdade, Ele é o Deus da verdade. Mas houve
alguém que perguntou com desdém o que é a verdade. Foi Pilatos em João 18, versículo 38. Quando Jesus diz, porque foi chamado de rei, ele diz, é verdade, eu nasci para isso, eu sou rei, é verdade, eu para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz, disse Jesus em João 18, ele disse a Pilatos, na presença de Pilatos, e é nessa sequência que Pilatos faz essa pergunta, o que é a verdade? Mas com desdém para dizer, mas a verdade existe? Mas nós lemos na Bíblia, porque a Bíblia é a palavra de Deus, é a revelação de Deus, nós decidimos acreditar na Bíblia como palavra de Deus, como a fonte da verdade, e ela diz acerca dela mesma que ela é a verdade. Vejam em 2 Samuel, capítulo 7, versículo 28, ó Senhor Deus, Tu mesmo és Deus e as Tuas palavras são verdade. Salmo 119, 142, a Tua lei é a própria verdade. A lei de Deus é a própria verdade. O versículo 151 diz, os Teus mandamentos são verdade, Senhor. O versículo 160, as Tuas palavras são em tudo verdade. Desde o princípio, cada um dos Teus juízos, ele é para sempre. A verdade dura para sempre. João capítulo 17, versículo 17, a oração de Jesus, santifica-os na verdade, a Tua palavra é a verdade. O que é a verdade? A verdade é a palavra de Deus. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15, o obreiro aprovado é aquele que sabe manejar, usar a palavra da verdade, a Bíblia, as Escrituras. Um versículo que lida muito bem com esta ideia da Bíblia, ser a verdade, a palavra. 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 13, Paulo diz, outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que tendo vós, irmãos de Tessalónica, tendo vós ouvido a palavra que veio de nós, que ouvistes de nós, e essa palavra é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim como em verdade ela é, a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós, os que credes. A palavra de Deus, ela é a verdade. E ela opera eficazmente. Quem lê a palavra com fé, quem ouve a palavra com fé, aprende, é mudado, é transformado. Uma terceira pergunta, então, à luz destas duas, como chegar ao pleno conhecimento da verdade? Há mulherzinhas, há homenzinhos que não chegam ao pleno conhecimento da verdade. Por quê? Porque não ouvem a verdade com fé, não estão a ouvir. Porque se ouvirmos a palavra, se ouvir a palavra de Deus, que vem da boca de Deus, como nós lemos em Romanos 10, 17, a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Podem estar num lugar como este, podem estar diante de um ecrã com um pregador, mas não estão a ouvir com ouvidos de ouvir, não têm ouvidos abertos pelo Espírito Santo, porque alguém que ouve a palavra e tem ouvidos, que Deus lhe dê ouvidos para ouvir o que Deus diz, o que o Espírito diz às igrejas, é uma pessoa que vem à fé, que crê, como nós lemos em Gálatas 3, a pergunta, recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? O Espírito entra por causa da pregação, porque alguém ouve a pregação. Isto está no versículo 2 e no versículo 5. É pela pregação da fé que alguém crê, que alguém recebe o Espírito. Então é alguém que estuda a palavra, alguém que ouve uma pregação expositiva, é a palavra que está a ser exposta, que está a ser lida e aplicada, não são ideias de homens. São livros bíblicos, são livros baseados nas Escrituras, são cursos, são formações em que a autoridade vem da Escritura, daquilo que Deus inspirou, que Ele guiou para que continue a ser o foco da perseverança da igreja. A igreja continua a ler a Bíblia, a mesma palavra, a explicar a mesma palavra e a aplicá-la.
É assim que podemos chegar ao conhecimento da verdade, ouvindo, com ouvidos de ouvir, ouvindo, literalmente. Não ficar a pensar nas coisas que fez ontem ou que vai fazer à tarde ou amanhã, mas é ouvir com atenção a palavra de Deus, é ler com atenção a palavra de Deus. Então é assim que nós podemos chegar ao pleno conhecimento da verdade, não nos distraindo com as pessoas que precisam se levantar, precisam brincar, é nos concentrando no que está a ser lido, no que está a ser pregado, ouvir. É assim que chegamos à fé, ao conhecimento. Ouvir a palavra e ouvir sobre a palavra da verdade. E aqui tem a ver com os testemunhos. Como chegar ao pleno conhecimento da verdade, ouvindo sobre a verdade. 1 João 1 e 3 diz que pessoas deram testemunho daquilo que viram e ouviram. São testemunhas sobre a verdade. Elas tocaram, elas ouviram presencialmente. E por isso elas dizem que aquilo que nós temos visto e ouvido, nós anunciamos também a vós outros. É ouvir sobre a verdade, ouvir testemunhos de pessoas. Como em Lucas 1, nós vemos um trabalho sério de alguém que pesquisou para poder relatar o que ouviu de testemunhas oculares. Porque elas lidaram com algo objetivo, com a realidade. Elas viram, foi um facto, nada inventado. E por isso organizaram uma exposição em ordem sobre a verdade. Há provas incontestáveis sobre a verdade. Do que Jesus fez, do que aconteceu com ele, há provas incontestáveis que nós precisamos lidar, elas falam sobre a verdade. E por isso os apóstolos, eles dizem, nós não podemos deixar de falar daquilo que nós temos visto e ouvido. É assim que nós podemos chegar ao conhecimento da verdade, quando nós ouvimos o que outras pessoas partilham conosco, aquilo que elas experimentaram, a palavra de Deus nelas, Cristo, e este é o testemunho dos apóstolos aqui em Atos capítulo 4, versículo 20, eles dizem, Pedro e João, não podemos deixar de falar das coisas que nós vimos e ouvimos. E mais à frente, numa carta no Novo Testamento, na segunda carta que Pedro escreve, segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 16, ele diz assim, não vos demos a conhecer o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. O que nós estamos a falar é falar sobre a verdade. Nós não somos a verdade. Cristo é a verdade. A palavra dele é a verdade. E nós estamos a falar sobre aquilo que nós vimos e ouvimos. Nós tocamos, fomos testemunhas oculares. É por isso que nós valorizamos testemunhos, biografias, fazer entrevistas, perguntas a pessoas que são de Deus. Nós fazemos visitas a lugares onde sabemos que Deus está a agir. É assim que nós podemos aprender acerca da verdade. Podemos chegar ao pleno conhecimento da verdade, é lidando com gente que sabe a palavra, que conhece a verdade, que prega a palavra. É assim que nós chegamos a esse conhecimento. Não é ouvir o mundo, as teorias do mundo, não é com entretenimento, não é usar a maior parte do nosso tempo com lazer que nós vamos chegar ao pleno conhecimento da verdade. Nós precisamos ouvir a verdade, nós precisamos prestar atenção, nós precisamos fazer perguntas, nós precisamos estudar, nós precisamos gastar tempo com a verdade. Porque a verdade, disse o Senhor Jesus, ela liberta, a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho, que é a verdade, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ele é a verdade. O Filho de Deus, o Deus encarnado, Jesus Cristo, Ele é a verdade. É por isso que existe uma oração para nós aprendermos a fazer. Está em Colossenses, no capítulo 2. Uma oração que Paulo fez pelos irmãos lá em Colossos e que nós devemos fazer por nós aqui, pelos que temos acesso. Ele pediu a Deus que o coração daqueles indivíduos, daqueles homens, daquelas mulheres, fosse confortado, vinculado juntamente em amor e que eles tivessem
toda a riqueza da forte convicção e do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus Cristo. Uma oração, Senhor, dá-lhes entendimento, para que compreendam a Tua palavra. Porque Cristo, nele, em Cristo estão todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Versículo 9, nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. É por isso que o culto é centrado em Cristo. Aponta para Jesus, nós falamos de Cristo, nós citamos o que Jesus ensinou. Ele é a autoridade. E nada podemos contra a verdade. Ele é o Senhor Todo-Poderoso. Ele é a verdade. O que fizermos será a favor apenas da verdade. Mesmo aqueles que atacam a verdade, mais tarde ou mais cedo, eles estão a defender a verdade. Porque ela vai aparecer, ela vai ficar clara, porque ela é objetiva, ela é um facto, ela é a realidade. É o que é. E ninguém pode esconder a verdade para sempre. Embora tenha havido, e sempre houve, e continua a haver, pessoas que tentam camuflar a verdade, disfarçar a verdade. E aqui há dois nomes, Janes e Jambres, que resistiram a Moisés. Eles resistiram à verdade. Então é possível, por um tempo, resistir à verdade. Há uma referência aqui a Êxodo, capítulo 7. Nessa passagem não aparecem estes nomes, Janes e Jambres, e a conclusão que os estudiosos têm chegado é que são fontes extra-bíblicas, são outros registros que trouxeram estes nomes, mas eram aqueles magos, aqueles feiticeiros, aqueles mágicos na casa de Faraó que fizeram alguns sinais que também Moisés fez. Mas o que Paulo diz aqui é que eles resistiram à verdade. Então é possível que alguém resista àquilo que é a realidade, que é um facto. E estes homens fizeram isso, eles resistiram à verdade, eles colocaram-se contra, eles opuseram-se. Alguns exemplos no Novo Testamento de pessoas que resistiram à verdade. Estevão disse aos judeus, aos líderes judeus que estavam a apedrejá-lo ou prestes a apedrejá-lo, em Atos capítulo 7, ele diz a esses homens: vocês são duros, têm a cerviz dura, o vosso pescoço não pode ser direcionado à vossa cabeça, o vosso pensamento. São incircuncisos de coração, coração duro, não maleável, duros de ouvidos, os vossos ouvidos não estão atentos à palavra de Deus. Vós sempre resistis ao Espírito Santo. É um outro verbo aqui, mas é a mesma ideia de resistência. Assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis, diz Estevão aos líderes religiosos em Jerusalém. Em Atos 13, um outro exemplo de resistência, é o mesmo verbo que aparece aqui em Timóteo, aqui aplicado a Elimas, também chamado de Bar-Jesus, esse mágico, esse falso profeta que procurava afastar da fé o procônsul. E ele resistia à pregação, ao ensino de Paulo, de Barnabé. Ele estava a resistir, a opor-se. Aqui na segunda carta a Timóteo também há um exemplo de resistência. O mesmo verbo aparece no capítulo 4, mais à frente, no versículos 14 e 15. Alexandre, de Paulo diz: ele causou-me muitos males, o Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. Tu guarda-te, tu Timóteo, guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Então quer dizer que é possível resistir à palavra da verdade, é possível resistir ao Espírito Santo, às palavras de Deus, às palavras dos apóstolos fiéis. Há exemplos bíblicos de resistência à verdade. Isto é a ação demoníaca, é a segunda eficácia de Satanás. Isto é explicado em 2 aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 9 a 12. O aparecimento do iníquo, o anticristo, é a segunda eficácia de Satanás, com poder, prodígios de mentir. Eles fazem sinais, fazem milagres, têm um discurso convincente, atraente. Versículo 10 diz: com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Não amam a verdade, não ouvem com atenção a verdade, aquele que diz ser a verdade.
não ouvem Deus, não se concentram nas palavras de Deus, não se preparam para ouvir a palavra de Deus. É por este motivo, versículo 11, que Deus lhes manda a operação do erro para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Quem não consegue chegar ao pleno conhecimento da verdade é alguém que está debaixo desta operação de erro enviada pelo próprio Deus. Deus entregou-os essa mentalidade, essa mente reprovável. Eles não vão entender, eles não vão ouvir. Estão debaixo do meu juízo, diz o Senhor. Paulo a Tito descreve desta forma, são insubordinados. Não se querem sujeitar à autoridade de Deus. Em 2 de Pedro, capítulo 2, descrevendo esses homens, esses falsos mestres, que se introduzem dissimuladamente, que se insinuam, que como vermes, como cobras, como serpentes, tentam entrar dissimuladamente nas casas com heresias destruidoras, até ao ponto de renegarem, resistirem, negarem Deus, negarem o Senhor, mas estão a trazer sobre si destruição. Estão a mostrar que estão destinados à perdição, à destruição. Isso é uma evidência de alguém que está sujeito à carne, ao corpo. Está a agir como um mero comum humano. Alguém que não tem o Espírito de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 7. Esse é o pendor da carne. É inimizade contra Deus. É opor-se às coisas de Deus. É dizer, não, eu não quero isso para a minha vida. Isso eu não vou deixar entrar, essa influência de Deus na minha vida. Não está sujeito à lei de Deus. Isso é a carne. Esse é o pendor, é a inclinação da carne. São homenzinhos e mulherzinhas que não se deixam ensinar. Os feiticeiros, Janes e Jambres, eles opuseram-se a Moisés, assim como os falsos mestres se opuseram a Paulo e a Timóteo, e por extensão aqueles que hoje proclamam a palavra de Deus também continuam a se opor. Há falsos mestres hoje também. Há pessoas que não querem se submeter à lei de Deus, não querem estar sujeitas à lei de Deus. São corrompidos na mente, são réprobos, reprovados quanto à fé, são tolos, são estultos, são reprovados. Mas há algo aqui que nos encoraja, que nos anima. Eles não vão avante. Versículo 9. Eles não irão avante. Porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com a daqueles. Resistência à verdade é tolice, vai acabar mal. Ela vai acabar, essa resistência. Um dia a verdade vai aparecer. Isso está decretado, é assim que termina a revelação, o Apocalipse. A verdade, nós lemos há pouco, a verdade ela vai se manifestar, um manto tinto de sangue. O Deus Criador e o Deus resgatador, Ele vai se apresentar como poderoso, o Rei dos Reis, Ele vai aparecer. E toda a mentira ela vai cair por terra. Vai ser desvendada qualquer tentativa de encobrir a realidade. Paulo acreditava que o erro deles seria exposto e Deus preservaria a sua verdade. Esta devia ser uma palavra encorajadora para Timóteo, ao observar o aparente sucesso dos falsos mestres. Eles vão acabar mal. E deve ser também para nós uma palavra que nos encoraja. Os inimigos da fé, é certo que eles progridem temporariamente. Há uma crescente impiedade, nós sabemos disso. As coisas vão de mal a pior. Os últimos dias serão difíceis. É assim que começa o capítulo 3 desta segunda carta a Timóteo. A linguagem corrói como câncer, como gangrena. Nós já estudamos essa passagem no capítulo 2 desta carta. De tal modo que por algum tempo até parece que eles estão a alcançar o seu propósito. Às vezes nós achamos que os ímpios, os mentirosos, os falsos estão a alcançar o seu propósito, estão a destruir a igreja, estão a resistir à igreja.
Mas quando nós lemos a história da igreja, nós sabemos que isto nunca aconteceu. Em nenhum período, nenhum momento da história da igreja, jamais a mentira se sobrepôs à verdade. Jamais o inferno resistiu à igreja e ao evangelho. Jamais. E nunca isto ocorrerá. Esta é a promessa do nosso Senhor. Nunca a mentira se vai sobrepor à verdade. Nada podemos contra a verdade. A verdade vai aparecer sempre. Ela vai aparecer no final. Podemos afirmar isso, que o firme fundamento de Deus permanece firme. Deus conhece, Deus sabe quem são os dele, os que lhe pertencem. Os seguidores do erro, eles não irão avante, não irão muito longe. O fim deles está próximo. Eles vão acabar na miséria, na vergonha, na insensatez, na evidência da tolice. Assim como Timóteo, nós também devemos descansar nas promessas de Deus. Nós devemos confiar em Jesus, entrar nesse descanso. Continuar a pregar, a ensinar a Bíblia com coragem, a afirmar que a Bíblia é a palavra de Deus, porque ela vem do Deus que é a verdade, Ele é o verdadeiro. Apesar da oposição, dos falsos sistemas religiosos, apesar das influências mundanas, malignas, nós precisamos continuar a afirmar e a lembrar: nada podemos contra a verdade, senão em favor da própria verdade. Timóteo deveria evitar este tipo de homens e este tipo de práticas, e nós hoje também precisamos. Nós que somos crentes que perseveram na doutrina dos apóstolos, nós também devemos evitar vidas egocêntricas, egoístas, voltados para nós, os nossos desejos, com amores mal direcionados e relacionamentos corrompidos, formas religiosas, apenas uma aparência de piedade, desprovidas do poder de Cristo e de táticas malignas de falsos mestres. Nós devemos dizer não, resistir, afastar, fugir, mandar embora este tipo de influência da nossa vida, porque há um caminho melhor. E Paulo descreve nos versículos seguintes, versículo 10, tu, porém, tens seguido de perto o meu exemplo, o meu ensino, o meu procedimento, o meu propósito, a minha fé, o meu amor, a minha perseverança. Tu tens um caminho melhor. Mas também com perseguições e sofrimentos. Essa é a realidade. Alguém que quer viver piedosamente, alguém que quer amar a Deus verdadeiramente, adorá-lo em espírito e em verdade, vai sofrer, vai ser perseguido. Mas é alguém que deve ser imitado. Esse é um caminho mais excelente.